Eu tava hoje zapeando aqui a internet para poder promover aqui os meus roteiros, né, fazer os meus vídeos aqui para gravar para vocês, e me deparei com um material publicado na Folha de São Paulo que trazia esse título que vocês estão vendo aí na tela. Bolsonaro e filhos agora acenam ao Rio Grande do Sul após menosprezo à pandemia e as chuvas na Bahia. Posts contra Lula ignoram a postura do ex-presidente e buscam reconstruir narrativas sobre a sua gestão. A gente já sabe que o período que o Bolsonaro administrou o Brasil, ou melhor, governou formalmente, mas que na prática não fez porcaria nenhuma, foi uma tragédia para as pessoas que vivem nesse país. Primeiro, se você vive no Brasil, ou mesmo que você não viva no Brasil, mas tenha parentes aqui no Brasil, com certeza você ou perdeu algum familiar ou alguém próximo durante a pandemia da Covid-19 por conta das ações ou omissões do governo Bolsonaro para poder matar, no mínimo ali, 500 mil pessoas. Só na época da CPMI da Covid-19, lá em 2021, já se tinha ali um dado estatístico comprovando que se Bolsonaro tivesse feito o mínimo, a gente teria tido pelo menos salvado ali 400 mil vidas que foram perdidas sem necessidade alguma. E aí vai o Eduardo Bolsonaro para as redes sociais e publica isso aqui, ó. Alguns me falam com tristeza, poxa Eduardo, entre aspas, tá? Poxa Eduardo, o presidente Bolsonaro deu azar pegando uma pandemia. Vendo a resposta do Lula agora no caso do Rio Grande do Sul, eu penso, demos foi sorte. Imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo na pandemia. Provavelmente, vagabundo, seria de uma maneira que salvaria pelo menos as 400 mil vidas que o seu pai matou por ação ou omissão. E quem diz isso não é Carlito Neto, tá? Tá aqui o material dito aqui pelo virologista, tá? Pedro Halal, tá? Que traz aqui o seguinte, pra vocês acompanharem, ó. Lá na CPI da Covid-19, olha o que ele diz. Esse é um dado que é estarrecedor, mas todas as vezes ele precisa ser mostrado. O Brasil tem 2,7% da população mundial. O Brasil tem 2,7% da população mundial. 4 de cada 5 mortes no Brasil foram em excesso, considerando o tamanho de nossa população. Ou seja, 4 de cada 5 pessoas que morreram poderiam não ter morrido, né? Poderiam ter sua vida salva ali se o Bolsonaro tivesse feito pelo menos o básico. Não é nada fora da curva, não é nada além da obrigação dele, não. Se ele tivesse feito apenas o básico. Se ele não deixasse ali de Esse atuar, é um dado. se ele não deixasse de proteger a vida das pessoas, tá? Tá aqui, ó. Só pra vocês acompanharem junto comigo aqui, ó. Das mortes por Covid no mundo. Praticamente 13% das mortes por Covid no mundo. No dia de ontem, senhores senadores, senhoras senadoras, 1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil. 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, vocês entenderam como é só pra gente lembrar, né? Lembrar pro vagabundo que é filho aí do genocida, como o que é que o pai dele fez. O pai dele matou, por ação ou omissão, quase 500 mil pessoas. Porque, como diz o Dr. Pedro Halal, tá? Das 4 em cada 5 vítimas da Covid-19 poderiam ter sido salvas se o Bolsonaro tivesse feito o básico, o mínimo. Tá ali, ó. Epidemiologista, não virologista, né? Que eu falei virologista, mas é epidemiologista. Diz a CPI da Covid que cerca de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Pedro Halal afirmou que a média de mortes no país é superior ao resto do mundo e listou fatores que prejudicaram o Brasil, como desestímulo do presidente ao uso de máscaras e atraso na compra da vacina. Então você tem desestímulo de uso de máscara, atraso na compra da vacina, divulgação de medicamentos que não eram eficazes para esse tipo de problema. E vão pegar a mesma situação. A gente já sabe que o vagabundo chamado Bolsonaro matou mais de 400 mil pessoas por ação ou omissão durante o período que ele foi presidente da República, pelo que fez na situação da Covid-19. Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos comparar com a mesma situação, né? Enchentes na Bahia, tá aqui, ó. Bolsonaro de folga e ajuda falha Bahia, constrangem aliados e ampliam críticas. Presidente curte fim de ano em praia em Santa Catarina, no momento em que baianos enfrentam tragédias pelas chuvas. E ainda ele disse o seguinte, só pra vocês lembrarem aqui, tá? Que ele esperava não voltar antes do tempo, tá? Esperavam não voltar antes do tempo, que ele estava descansando e relaxando. Inclusive, ainda chegou a divulgar ali, ó, que teria mandado 200 milhões de reais em ajuda para a Bahia, quando na verdade a ajuda não era para a Bahia, tá? Era uma medida provisória
que falava sobre reestruturação de estradas em vários estados, entre estes estados, o estado da Bahia. Sabe onde é que o vagabundo do seu pai estava, Eduardo Bolsonaro? No meio da crise, ó. Bolsonaro visita Beto Carreiro e curte show de derrapagens em meio à tragédia da Bahia. Presidente aproveita fim de ano em Praia em Santa Catarina, no momento em que baianos enfrentam caos pela chuva. Olha ele aqui, aí, passeando aqui, né? Dando rolezinho ali no Beto Carreiro, andando de jet ski, tá? Tudo isso aqui é que o vagabundo que você chama de pai estava fazendo. E aí muita gente me pergunta assim, Carlito, por que esses caras vivem disseminando informação falsa assim? Por que esses caras sabem da realidade e distorcem tudo? A gente já sabe, inclusive, né, que um dos braços aqui que estimula, eu até separei aqui para mostrar para vocês, que estimula este ódio contra o governo Lula, contra a direita, contra o povo brasileiro, é o clã Bolsonaro e o movimento que eles apoiam, que é o movimento fascista ou neofascista.